Fala, meu confrade. E aí, confrade, tudo bom, meu amado? Estamos de volta aí para gravar mais uns vídeos aí pro canal. Ô, confrade, o que você acha aí, a gente iniciar essa nova temporada? O que você acha essa polêmica que tá surgindo aí na mídia, né? Tal do bebê reborn, né? Que até então era um boneco só a criança brincava, aí agora tá surgindo essa polêmica. Você acha que é o quê? É mais do mesmo? O que tem por trás desse pano de fundo, atrás das cortinas, confrade? Bom, é mais do mesmo, basicamente, que o objetivo é sempre o mesmo, ter uma redução populacional, porque cada vez mais as elites estão concentrando mais terras, mais dinheiro, os salários estão achatando e, obviamente, se você tem filho, você é capaz de matar uma outra pessoa para você alimentar o seu filho. Então, até para apaziguar os ânimos da população, num eventual cenário, digamos, apocalíptico, eles estão promovendo essas pautas que tiram a ideia do ser humano comum, do homem comum, de ter um filho. Então o camarada vai ter um animal, o camarada vai ter um bebê reborn. Daqui a pouco eu também não descarto a possibilidade do governo criar um programa para quem tem algum tipo de problema ir lá ter o seu bebê reborn subsidiado pelo Estado. Na verdade, confrade, eu vejo o seguinte, você comentou a redução populacional, que é o grande pano de fundo aí, né? É a implantação dessa agenda continuação. E só relembrando, porque lá atrás, em 2010, você teve essa questão, essa discussão, né? Da questão homo, né? Que era GLS naquela época, né? LGBT, depois foi... Aí hoje é um monte de um letra. monte de letra. Enfim, iniciou-se naquela época, aí veio aquele movimento, né? Aí veio o movimento feminista, depois já engataram o movimento dos animais, né? Mãe de pet. E aí eu vejo o seguinte, o cenário e a tática é o mesmo. É sempre alguém filmando, né, aquela situação para ele gerar um debate público. Então lá no início de 2010 mostrava-se muita agressão sexual. Toda hora era na notícia. Homossexual, aí o cara queria casar na igreja, não podia. O padre não podia fazer o casamento. Tinha alguém filmando. Aí depois o cara queria ir na igreja evangélica lá se batizar, o pastor também não aceitava. Enfim, criou aquele debate nacional, vai para o programa de televisão, sensibiliza. Aí que surge até o Bolsonaro, né? Não. Você cria dois lados da mesma moeda. Aí aperta o Congresso vai lá e aprova as leis. Aí é a mesma coisa, o animal. Aí mostra o animal, o cara sempre tem alguém filmando, o cara soltando um cachorro na avenida, né? O cara chutando um cachorro, aí começa a criar todo aquele artifício, que na verdade tudo isso é combinado. E é a mesma coisa do reborn, é um ataque combinado. A mulher vai lá no hospital para a criança passar com o médico. Aí o médico fala, pô, isso é brincadeira, mas sempre tem alguém filmando. Aí ela vai lá, marca um batismo na igreja, o padre quando chegar lá um boneco, não posso batizar um boneco. Aí vai lá na igreja evangélica, quero apresentar aí o meu filho. Chega lá um boneco, o pastor fala, pô, mas não vou apresentar um boneco. Então assim, é todo um cenário que eles criam para gerar debate, polêmica, aí leva para esses programas de fofoca, fica ocupando Luciana Gimenez. Luciana Gimenez, Ana Maria Braga, aquela outra lá da tarde lá, Sônia Abrão. Sônia Abrão. Aí quer dizer, aí começa aquele movimento, né, de ataque combinado em cima do Congresso, e daqui a pouco vai ter plano de saúde para boneca, como passou a ter para cachorro, que antigamente era um crime. Enfim, é tudo mais do mesmo, confrade. Só que as pessoas estão tão anestesiadas que não percebem. A grande questão não é nenhuma dessas pautas em si, é o que está por trás sempre. E é sempre a pauta econômica. A questão não é o direito dos animais que tem que ter, do homossexual, que o cara tem que ser respeitado enquanto cidadão. A grande questão é sempre o que está por trás. Quem está coordenando essas coisas? Não é? Porque com as redes sociais ficou muito mais fácil você mostrar fatos que são organizados, mas esses fatos surgem como um mero acaso. Entendeu? Eles fazem como um mero acaso. Nossa, surgiu um determinado vídeo e esse vídeo teve milhões de compartilhamento, então vamos debater. Não, é uma ação coordenada. Assim como é o gabinete de fake news, o gabinete do ódio, tudo isso é coordenado. Mas surge como se fosse o quê? Natural. Né? Natural. Espontâneo. Na verdade, não é. E aí você entra nesse aspecto que a gente está falando. Hoje você
trazendo essa linha aí da questão da redução populacional, de não você gerar mais família, você tem os próprios apartamentos gerados hoje é de 36 metros quadrados. Como é que uma família habita? Com um ser só habitar. Exatamente, até menores, né, que chamam de estúdios de 24 metros quadrados e custando uma fortuna, né? E aí a gente pode até abordar rapidamente o que aconteceu agora em São Paulo com a Cracolândia. Né? De um dia para o outro não tinha mais usuários ali. Não é como assim? Foi uma ação coordenada, pô. Só que o prefeito, o secretário, o delegado chega lá e fala: tá diminuindo o número de usuários. Não é? Não tem nada a ver. A gente não tem como provar, mas basta somar um mais um que vai levar a entender que tem interesse da especulação imobiliária, interesse político. Econômico geral ali. O que eles menos estão preocupados é com o usuário e com os moradores daquela região que não aguentam mais viver naquele cenário. E isso aí é até tática eles deixaram daquele jeito, porque eles valorizam toda a região, os grandes empreendedores compram. Eu já discuti em outro vídeo, né? Compra e daqui a pouco você vai ver empreendimento, que é revitalizar, esse é um nome bonito, né? Revitalização da Cracolândia, é só prédio de alto luxo, já leva estação o cara de metrô, comprou apartamento por 140 mil porque tem ali na Helena Zaher, ali perto da Praça Princesa Isabel, não é? Aqueles apartamentos antigos. Só que aí você tirou a Cracolândia, um apartamento daquele já vai para 400 pau. Porque o que desvaloriza ali é a Cracolândia. É a presença dos drogados lá, né? E aí o camarada compra isso em escala, ele concentrou mais terra, não é? Que vai alugar pro pobre, tá próximo do centro. E a Cracolândia foi para outro lugar praticar o quê? Uma outra especulação imobiliária, baixando os preços, e fica nesse ciclo. É esse pano de fundo que a gente fala, né? Geral aí da população, redução populacional. Aí cada hora inventa negócio, né? Igual você falou do boneco, aí entra educação, aí entra saúde, tudo nesse aspecto. E a própria desindustrialização, porque uma economia como a do Brasil, que é majoritariamente de serviços hoje em dia, como que você vai pensar em ter 3, 4 filhos? O camarada que tem um já é muito, que a maioria nem tem. Foi o que eu falei esses dias lá na empresa, né? Eu falei, hoje se a gente tivesse um país industrializado como uma China, eu não tenho, eu só tenho uma filha. Você não teria uma única filha, você teria muito mais, até porque como foi no Brasil, né? Você alimentar toda essa indústria do país, você precisa de mão de obra, você precisa gerar filhos, e você gerando filhos, você vai estar alimentando a economia do país. Como a gente não tem nada, você vai gerar um filho para não desmerecendo, mas você não vai colocar vários filhos no mundo para o cara virar motorista de aplicativo, mesmo com formação acadêmica. Exatamente. É complicada a situação, porque hoje o desemprego falam que está baixo, mas é porque o camarada está 14 horas em cima de uma moto, 14 horas dirigindo um carro, o camarada que está trabalhando na rua, porque até mesmo na rua, o cara vendendo no farol, o cara está ganhando mais do que no setor de serviços hoje em dia, que é o salário mínimo seco. O camarada não tem um benefício. Tá difícil, viu, confrade? Então utilizando aí sempre o termo Dr. Adriano Benayan, a economia de cemitério. Economia de cemitério. E outra, essas pautas aí, como a gente começou a discutir bebê reborn, serve também o quê? De pão e circo, para o pessoal ficar discutindo isso e parar de discutir o problema central que é trabalho, emprego e moradia, condições mínimas de dignidade para o brasileiro. Mas é isso aí, compadre. Eles vão com essa agenda implantando, o cara não presta atenção em nada e... É uma forma de distrair o povão, né? E os caras comentam, eu falei, então você vê, aí quando chega no nível daqui da base, essa discussão, aí a mídia já começa a pressionar os deputados a aprovar leis que venham a beneficiar. Né? No caso, como você comentou, num futuro próximo possa ser que esse boneco, o reborn aí, essa boneca, né? Ele tem um benefício fiscal de imposto de renda. Daqui a pouco você vai poder colocar como dependente. Como é o cachorro hoje em dia, aí, o cara aí, estão pressionando o governo para colocar o pet, né? Como aquele gasto anual que você tem com plano de saúde, consulta médica, enfim, no geral, como fosse um ser, uma criança, colocar no imposto de renda para o cara poder abater. Então,
Uma semana a gente discute bebê reborn, outra semana a gente discute CPI das bets e a gente fica nesse ciclo interminável, mas a população nunca para discutir o quê? Industrialização, emprego, nunca. O camarada vai passando a vida discutindo abstrações, que na vida real, não tem impacto nenhum. Por exemplo, questão de senador Cleitinho e Virgínia, bebê reborn, isso daí não tem aplicação prática nenhuma. O benefício do trabalhador. Então é basicamente isso, né, confrade?